Olá, o meu nome é Patrícia, mas você pode me chamar de Pati Alê. E hoje eu vou contar a continuação das 7 histórias da Rainha da Neve. Hoje nós estamos na terceira história, que é sobre a pequena Gerda, que decide sair numa jornada para encontrar o seu companheiro Kai. Vem comigo? Do jardim de flores da velha que entendia de bruxaria. O que houve com Gerda agora que Kai se fora? Ninguém sabia o paradeiro dele. Viram apenas que após amarrar seu trenó a um outro incrível, estes foram para os portões da cidade. Gerda chorou por muito tempo, acreditando que seu amigo tinha morrido, afogado num rio próximo à cidade. Ah, aquelas noites de inverno eram realmente longas e sombrias. Quando a primavera finalmente chegou, Gerda disse ao sol: Kai morreu. Eu sei. Eu não acredito, disse o sol. Kai morreu. Eu sei, disse Gerda às andorinhas. Eu não acredito, responderam elas. Até que Gerda também não mais acreditou nisso e resolveu calçar os seus sapatinhos vermelhos que Kai ainda não vira. Numa manhã, ela calçou-os para ir até o rio perguntar por Kai. Deixou um beijo em sua adormecida avó e saiu sozinha. Você levou meu amigo Kai? Perguntou Gerda ao rio e continuou. Darei meus sapatinhos vermelhos a você se devolver meu amiguinho. O rio agora era agitado e Gerda tirou seus sapatos vermelhos que tanto lhe eram preciosos e os jogou na água. Logo, pequenas ondas os trouxeram à margem e, por fim, à terra, como que os devolvendo à menina, pois este não era o destino de Kai. Gerda pensou consigo não tê-los lançado longe o suficiente e decidiu então subir num barco ali perto e do ponto mais distante lá de cima ela jogou os sapatinhos mais uma vez. Acontece que o barco não estava preso e com o andar de Gerda sobre ele, o mesmo começou a se movimentar e entrou em deriva. Ela se apressou para saltar de volta à terra, mas já estava muito rápido e distante da margem. A menina chorava e gritava pedindo ajuda. Somente os pardais a ouviram e estes não puderam levá-la à terra. Então acompanharam-na ao longo do curso, cantando para confortá-la. Os sapatinhos de Gerda vinham atrás do barco, flutuando com a correnteza do rio. E assim ela quietou-se e sentou-se descalça no barco, pondo-se a observar a paisagem ao longo do rio. Ali haviam ovelhas, vacas, flores e árvores lindas, porém nenhuma pessoa. Será que o rio vai me levar até Kai? Pensou a garotinha. O barco passou próximo a um pomar de cerejeiras e ela viu uma cabana ali, onde alguns soldados de madeira estavam a vigiar. A casinha era de palha, com janelas azuis e vermelhas. Ela chamou, mas não teve resposta. Ao chegar bem perto da cabana, pois a correnteza levou-a até perto da terra, ela chamou novamente, e ainda mais alto. Agora, uma velha senhora saiu da cabana, apoiada em um cajado, usando um grande chapéu de aba larga, onde flores belíssimas estavam pintadas. Criança, nesse grande e rápido rio você pode ser levada pelo mundo afora. Como foi parar aí? Disse a velha aflita, entrando na água para resgatar Gerda, puxando o barco para a terra firme e ajudando-a a descer.
Gerda, embora feliz pelo resgate, estava apreensiva com medo da estranha mulher. Então explicou-lhe e perguntou-lhe sobre Kai, ao que a velha disse que ele não passara por lá e para ela não se chatear, pois ele haveria de aparecer. Ela ofereceu-lhe suas requintadas cerejas e convidou-a a ver suas magníficas flores então. A velha, pegando a mão de Gerda, levou-a para dentro da cabana e trancou a porta. Os raios de sol atravessaram os coloridos vidros das altas janelas, refletindo cores muito brilhantes. A velha disse para Gerda que comesse quantas cerejas desejasse, e estas estavam sobre a mesa. Ela comeu todas que quis, enquanto a senhora, que não era um ser maligno, mas sabia algumas bruxarias para sua própria diversão, penteava seus cabelos, usando um pente de ouro, e reluzia a cor no redondo rostinho de Gerda, que até se parecia com uma rosa. Assim, a garotinha ia se esquecendo de seu amiguinho Kai, pois a velha desejava a companhia de Gerda para si. Saindo para o jardim, a velha estendeu o cajado em direção às esplêndidas roseiras e todas sumiram para debaixo da terra. Ela temia que a menina, ao vê-las, se lembrasse de Kai e a deixasse. A velha levou Gerda ao jardim e mostrou as mais belas flores que se poderia imaginar. E como elas eram perfumadas! Flores de todas as estações do ano estavam floridas bem ali, juntas. Era incrível e a garotinha divertiu-se muito, pois conhecia todas elas de seus livros de gravuras, até que o sol se pôs atrás da grande cerejeira. Novamente dentro da cabana, ela foi recebida com uma linda cama com uma colcha de seda vermelha com desenhos de violetas azuis. E quando adormeceu, sonhou que estava vivendo no dia do casamento de uma rainha, tamanha beleza e alegria que ela sentia. Na manhã seguinte, Gerda foi novamente brincar entre as flores sob o sol. Mas ela sentia que uma flor lhe faltava, mesmo sem saber dizer qual. Ao observar o chapéu da velha com as flores pintadas, Gerda logo reconheceu a mais bela de todas, uma rosa. A velha esqueceu de ocultar a rosa do chapéu quando afundou as roseiras na terra lá no outro dia. A mente, às vezes, nos prega peças. Eis que Gerda lembrou-se das rosas e questionou: como assim, não há rosas aqui? E corria por entre os canteiros procurando em todos os vasos, mas não havia uma única rosa para ser encontrada. A menina então sentou e chorou. E ao caírem suas quentes lágrimas na terra, as roseiras brotaram do chão tão magníficas quanto antes do feitiço da velha. Gerda lembrou-se de suas rosas em casa e beijou-as, e logo lembrou-se de Kai. Assim, virando-se as rosas, ela disse: nossa, há quanto tempo estou aqui? Onde está Kai? Preciso encontrá-lo. Vocês acreditam que ele esteja morto e enterrado? E as rosas responderam: morto, de certo ele não está, pois estávamos todas debaixo da terra, onde os mortos estão, e ele não estava lá. Gerda andou por todo o jardim, perguntando às flores por Kai, olhando entre elas. Mas cada flor estava sonhando seu próprio conto de fadas, sob o sol, e embora tivessem lhe contado muitas coisas, nada sabiam sobre o garotinho.